Oi, pessoal, tudo bem? Então, continuando a aula de diabetes, aqui, deixa eu só ver se deu certo aqui, deu. Então, continuando a aula de diabetes, a gente vai falar um pouquinho aqui dos sinais e dos sintomas dessa doença, né? Então, alguns aqui, ó, poliúria, vou deixar para vocês procurarem o significado, tá? Então, não confunda poliúria com polaciúria, ok? Poliúria é aumento do volume da urina, né? A pessoa começa a urinar bastante. Polidipsia, né? Então a pessoa tem muita sede. Polifagia, a pessoa tem fome, né? Vontade de comer. Perda de peso. Fraqueza, astenia, letargia. Se a gente pensar um pouquinho com relacionar esses sintomas com o que a gente falou agora há pouco, olha só. Se a minha glicose, se a minha energia, né? Tá fora da célula, veja, eu vou estar mais fraca mesmo, né? É igual um carro sem gasolina, a energia, em vez de estar dentro da célula, tá fora. Então, eu vou começar a perder peso por essa razão, vai me dar sede, fome, né? Meu organismo tentando trazer energia para dentro de novo. Então, aqui, ó, cansaço, aumenta o apetite, né? A pessoa tá comendo e tá perdendo peso, porque a glicose tá fora da célula, tá? Ela tá sem energia. Tipos, né? Então, aqui é bem interessante, ó. A causa da diabetes, ela vai ser muito diversa, né? O curso clínico, o tratamento também. Mas olha só, a gente tem tipo 1, que é diabetes mellitus insulino dependente. Então, nesse caso, a gente já vai ver. Mas tipo 1 são aquelas pessoas que não produzem nada de insulina, zero. Então, elas vão precisar tomar insulina. Isso é bem comum em crianças, né? Então, do diagnóstico na infância, na adolescência, é bem importante a gente saber os sintomas para estar atento à criança. Se for diagnosticado tipo 1, o pâncreas não produz, né? Então, a pessoa vai ter que usar insulina. Tipo 2 é insulino independente, ou seja, o pâncreas ainda está produzindo, está bem capenga, né? Está produzindo mal, mas está produzindo um pouquinho. Então, a pessoa vai tomar alguns medicamentos para auxiliar nessa questão, mas o pâncreas produz um pouquinho. Claro que a longo prazo, o pâncreas vai ficar bem fadigado e provavelmente não vai mais produzir. Então, mesmo tendo diabetes tipo 2 na fase avançada da idade, né, essa pessoa provavelmente vai precisar de insulina. Tem a diabetes mellitus gestacional, que a gente não vai estudar, porque isso é tema da saúde da mulher, né? Na disciplina lá do 6º período. E tem a diabetes mellitus associadas a outras condições ou síndromes. Vou citar um exemplo, que é o câncer de pâncreas, né? Então, às vezes a pessoa tem que tirar o pâncreas por causa de um câncer. E como comorbidade no futuro, ela pode ter diabetes mellitus associada a essa doença. Então, aqui estão alguns principais tipos, a gente vai estudar cada um deles, tá? Então, em relação a diabetes mellitus tipo 1, pessoal, qual que era? Qual que era tipo 1? Era diabetes mellitus insulino dependente, a pessoa que precisa da insulina. Então, olha só, o que caracteriza essa doença? Falta de insulina. A pessoa zerou, não tá produzindo nada, tá? Então, ó, nesses casos, o pâncreas não produz insulina ou produz em quantidade muito baixa, mas é tão pequenininho que a pessoa vai ter que aplicar insulina, tá? Ó, com a falta de insulina, a glicose não entra dentro da célula, permanecendo no sangue, que é o que a gente falou, é o carro sem combustível. Isso é bem complexo, acho que precisa da equipe multiprofissional toda trabalhando com essa pessoa, no caso crianças, adolescentes, né? Porque eles vão ter que se educar em muitos aspectos no tratamento, não só na alimentação, né? Como a gente vai ver daqui a pouco, ok? Então, ó, patogênese, né? Há uma destruição das células beta do pâncreas, tá? Depois, para quem não lembra o que as células beta fazem, dá uma revisada lá na aula anterior. E nisso, ó, normalmente na infância, na adolescência, nos adultos bem jovens que essa doença se manifesta. Sintomas, instalação brusca. Então, de repente, a pessoa começa a perceber, ó, poliúria, polidipsia, né, muita sede, começa a perder peso, começa a comer. Então, os pais têm que estar muito atentos às crianças, né? Tem risco para cetoacidose diabética, que é uma complicação aguda que a gente vai ver nas próximas aulas, né? Mas, ou seja, a glicose no sangue sobe muito rápido. Por quê?
Porque o pâncreas tá parando de produzir essa insulina. Rapidamente, então, essa glicose vai se acumular no sangue de uma tal forma que essa doença pode ser diagnosticada, inclusive, numa situação de emergência, com a glicose lá acima de 500, né? A pessoa passa mal e aí, no atendimento da emergência, vai se descobrir que a pessoa tinha diabetes, tá? Ó, não é associada à obesidade nem ao comportamento, né? Por alguma razão, esse indivíduo, essa criança, esse adolescente ou esse adulto jovem não está produzindo, mas não é relacionada ao comportamento da pessoa, tá? Então, tipo 1, ó, é uma doença genética, não confunda genética com hereditária, né? Diagnóstico é clínico por meio daqueles sintomas que a gente falou, né? Polidipsia, a polifagia, presença de anticorpos GAD e peptídeo C, que demonstra se a pessoa tá tendo uma reserva de insulina ou não, né? Para comprovar que o pâncreas dela tá produzindo bem pouquinho ou não tá produzindo. Tratamento, olha só. Insulina em esquema intensivo. Então, vocês imaginem que difícil que é para uma família assimilar esse diagnóstico e tentar ajudar uma criança, às vezes de, sei lá, 5 anos ou menos até, a cuidar dessa questão da insulina, da alimentação, né? É uma coisa bem... Todos têm que se envolver no cuidado. Então, ó, dieta, né? Quando eu falo dieta, é uma alteração nos hábitos alimentares, né? Tentar fazer contagem de carboidratos, ok? Exercício físico é bem importante, atividade física associada ao controle alimentar e educação em saúde para manter esses três, tá? Fazer escolhas melhores na hora de se alimentar, associados à administração de insulina. Então, essas pessoas, elas vão ter que fazer o uso da insulina no seu dia a dia para o resto da vida, tá? Então, é muito importante essa questão do controle alimentar, ok? Ela não tem insulina, então se ela não administrar insulina, ela provavelmente vai entrar em cetoacidose e vai a óbito, tá? Certo, então, na diabetes tipo 2, agora a gente mudou. Vocês lembram qual que era a diabetes tipo 2? Vou dar um tempo. Diabetes tipo 2 era aquela em que a produção de insulina é independente. A pessoa produz, mas tá meio capenga a produção, né? Então, não necessariamente a pessoa com diabetes tipo 2 vai ter que aplicar insulina. Ela vai ter que fazer uso de alguns medicamentos, né? E a longo prazo, provavelmente, o pâncreas dela vai entrar num mau funcionamento crônico e aí vai precisar da insulina, tá? Então, ó, diabetes mellitus tipo 2, por que ela se caracteriza? É um mau funcionamento do pâncreas, né? Então, a gente não falou que a destruição total das células beta é um mau funcionamento, ou diminuição dos receptores das células. Então, nesses casos, a produção de insulina pode estar normal, tá? Mas o receptor que abre a portinha para insulina, para colocar a glicose dentro da célula, pode não estar funcionando, ok? Então, ó, mas os receptores, as portas, não estão funcionando direito ou estão em pequenas quantidades. A insulina não consegue promover a entrada de glicose necessária para dentro das células, ok? Então, o que vai acontecendo? Esse receptor não abre a portinha, a glicose não consegue entrar, fica lá para fora, ok? Então, é o que a gente chama de resistência à insulina. Numa próxima aula, a gente vai falar sobre isso. O nosso comportamento favorece a resistência à insulina. Vai sobrecarregando o meu organismo na medida em que, por exemplo, se eu não faço atividade física, se eu não tenho hábitos saudáveis na alimentação, o meu organismo vai criando essa resistência e há uma propensão de eu desenvolver a diabetes tipo 2, tá? Então, outra coisa, então, ó, diabetes tipo 2, mellitus tipo 2, pode se caracterizar pelo mau funcionamento ou diminuição dos receptores, ou seja, aquele que abre a portinha para a glicose entrar dentro da célula, ou também por diminuição da secreção da insulina. Daí é o exemplo que eu dei anteriormente, ó, exaustão das células beta do pâncreas. Eu sobrecarrego tanto o meu pâncreas, gente, eu tô pondo a mão aqui na cabeça, porque eu faço isso, né? Eu adoro comer. Então, assim, a gente acaba exaurindo o nosso pâncreas. O pâncreas é como se fosse um funcionário
que pela legislação teria que trabalhar 8 horas produzindo lá insulininha para nós, né? Só que a gente sobrecarrega, então ele faz muita hora extra, de repente ele não consegue mais trabalhar, tá? Então, ó, relacionado a hábitos sedentários ou fatores hereditários também. Então, essas duas causas levam a diabetes tipo 2. Então, eu gostaria que vocês comparassem, né? As causas da diabetes tipo 1, elas são um pouquinho diferentes das causas da diabetes tipo 2, tá? A fisiopatologia é um pouquinho diferente. Patogênese, ó, resistência à insulina, ou seja, eu vou provocando isso, principalmente com o meu comportamento, né? E diminuição das células beta, elas vão diminuindo com o passar do tempo, e com o passar do tempo eu vou produzindo cada vez menos insulina, e cada vez mais a minha glicose fica fora da célula. Essa glicose fora da célula, além de eu não ter energia, pessoal, ela vai trazendo um acúmulo nos pequenos e nos grandes vasos, como a gente vai ver, tá? E nisso, ó, geralmente após os 40 anos, entre parênteses, né? Porque entre parênteses, que a gente sempre falava na aula, o que a gente tá vendo, pessoal? Que cada vez está acontecendo mais cedo. Apesar da literatura trazer 40 anos, a gente vai ter pessoas com 30 com diabetes, talvez até com 20. Por quê? Por causa de um comportamento alimentar e relacionado à atividade física inadequado desde lá da infância, tá? Sintomas. Assintomático. Então, a pessoa pode não sentir nada e, de repente, descobrir que tem diabetes numa situação de emergência, tá? Quando a glicemia tá muito alta lá no sangue, tá? Ou muito baixa, né? Ou presença de poliúria, então aumento do volume urinário, polidipsia, a pessoa tem muita sede, né? Perda de peso, visão turva, candidíase vaginal e sintomas recorrentes de infecções crônicas, porque o meu organismo fica sem energia, então ele fica mais propenso à infecção mesmo, né? Nessa doença aqui, pessoal, tem risco para síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica, tem um nome bem comprido, né? Mas o que é isso aqui, pessoal? Em situações onde meu corpo tá sob muito estresse, então, por exemplo, numa cirurgia de grande porte, ou, sei lá, quando eu pego alguma infecção grande, que meu organismo precisa daquela energia para se recuperar, pode ocorrer essa síndrome onde a minha glicose sobe muito, né? Por isso que em paciente crítico, sempre é importante fazer monitoramento da glicemia. Alguns hospitais em pronto-socorro, em UTI, consideram até a glicemia como o sexto sinal vital, sendo algo que a gente tem que monitorizar, né? Assim como a gente monitora sinais vitais, às vezes de hora em hora, às vezes de 3 em 3 horas, 4 em 4, 6 em 6, ok? Porque pode acontecer isso. Ela está associada à obesidade, né? Principalmente por causa da resistência à insulina. Ela é poligênica, então a gente herda uma predisposição dos nossos familiares. Alguém pode falar assim, meus pais, meus avós comeram tudo e não tiveram diabetes, mas eles alteraram a genética deles. Então, eu herdei uma predisposição, eu tenho mais chance de ter do que os meus antepassados, ok? E os meus descendentes vão ter muito mais chance ainda, né? Diagnóstico é clínico, então a gente tem que escutar muito os sintomas que o paciente relata para nós, né? E para a gente estar com o ouvido apurado, a gente tem que conhecer quais são esses sintomas. Muita gente associa diabetes à obesidade, mas a gente falou que um dos sintomas é perder peso, né? Então, ficar de olho. Dosagens do peptídeo C basal, né? Para verificar que esses receptores não estão conseguindo abrir a portinha para a glicose entrar na célula. Tratamento, ó, dieta, então, controle alimentar, né? Ingerir menos glicose, menos carboidrato, fazer exercício e educação em saúde. Esse tripé sempre vai estar presente. Vocês viram que tanto no tipo 1 quanto no tipo 2, esse tripé está presente, né? E às vezes, alguns medicamentos e insulina. Então, mais uma diferença da diabetes tipo 1 e da tipo 2, né? A fisiopatologia é diferente, a gente já viu. Mas assim, na tipo 1 sempre vai precisar de insulina, na tipo 2 não. Às vezes, se a pessoa mantiver o tripé ali da alimentação adequada, exercício físico e educação em saúde, ela consegue controlar o nível da glicemia
sem precisar de alguns medicamentos como a insulina, tá? Mas a longo prazo, provavelmente, ela vai tomar algum medicamento sim, tá? Principalmente se ela não tiver esse tripé bem consolidado na vida dela, tá bom? A diabetes gestacional a gente não vai falar muito, pessoal, porque é tema de saúde da mulher, né? Mas acomete de 2 a 5% de todas as gestantes. Então, a gente não vai falar muito desse tipo de diabetes, né? E, pra gente fechar esses tipos de diabetes, a gente vai falar da diabetes mellitus associadas a outras condições ou síndromes. Então, por exemplo, doenças do pâncreas como pancreatite, câncer de pâncreas, algumas anomalias hormonais, algumas drogas. Quando a gente fala drogas aqui, são alguns medicamentos, né, que causam ali um prejuízo na função do pâncreas, né? Alguns hormônios ou preparações com estrogênio, elas podem desencadear diabetes, tá? Tudo vai depender da capacidade do pâncreas de produzir insulina. Então, a pessoa pode precisar de tratamento com agentes orais, são medicamentos orais que se usa para diabetes, ou pode precisar de insulina, tá bom? Ok, o tratamento, pessoal, é sempre colaborativo, não é algo assim que uma pessoa possa fazer sozinha. Então, a família tem que colaborar, a pessoa tem que colaborar, a equipe multiprofissional tem que colaborar, é colaborativo. Qual que é o objetivo? Normalizar a atividade de insulina, tá? Então, normalizar essa atividade e os níveis sanguíneos da glicose. Por que a meta é essa, né? Reduzir os níveis da glicose fora da célula, porque é isso que faz a complicação micro e macrovascular. Então, é meta. Todos precisam colaborar para que haja essa redução. Todos, eu falo, não é só o paciente, é a família e a equipe também, tá? É um tratamento colaborativo. Por isso que, para nós, assim, muito importante, eu já fiz grupo de pacientes com diabetes, depois eu vou postar umas fotos ali para vocês, eu adorava fazer esse grupo. Eu trabalhei com eles um tempo grande da minha vida, e o que a gente fazia lá, né? Vários profissionais da área da saúde participavam do grupo, trocando suas experiências, família participava, paciente participava, e a nossa meta era controlar a glicemia. Não é fácil, algumas pessoas, principalmente os idosos, né, às vezes tem uma dificuldade maior de controlar, mas a meta é essa, né? Sempre vai ser essa meta para evitar comorbidades, ok? Então, pessoal, eu vou parar um pouquinho e na próxima aula a gente fala do tratamento colaborativo. Beijo, fiquem bem.